Boa noite, meus queridos alunos da turma de Parazinho. Estou aqui, professor João Paulo. Espero que todos estejam bem em casa, aí se resguardando dessa pandemia aí, que se Deus quiser vai passar. Gente, eu quis fazer essa aula com vocês porque para explicar melhor como será a nossa dissertação, certo? Lembrem que dissertação é um texto que pede opinião, certo? Então, dissertação significa opinião. Então, vocês vão emitir a opinião de vocês sobre o tema que eu coloquei aqui. A importância de dominar a norma padrão da língua portuguesa, a chamada língua culta, no mercado de trabalho no século XXI. Então, vocês vão emitir sobre a sua opinião de vocês sobre esse tema. Como se trata de um texto tanto dissertativo como argumentativo, tem que ser uma opinião com argumentos. Que argumentos eu posso usar? O texto, os textos que vocês estão lendo, o texto 2 e o texto 3. Então, vocês vão emitir a opinião de vocês sobre isso. É importante ou não ter o domínio dessa norma culta, né? Ou não é importante, né? Então, a partir da opinião de vocês, vocês vão pegar os argumentos nos textos ou em outros textos. Professor, eu tenho que colocar a referência. A referência dos dois textos, do texto 2 e 3, estão no plano de curso de vocês. Então está lá, por isso que eu digo a importância do plano de curso, né? Muita gente nem olha o plano de curso que está lá, né? Então, nós professores não fazemos o plano de curso à toa, a gente faz com o intuito de dar maiores informações para vocês. Então, o plano de curso está lá, certo? O plano de curso tem as referências de todos os textos, certo? E de outros textos que vocês podem também se aprofundar, certo? Então, está lá o texto 2 e o texto 3. Outra coisa, professor, eu quero usar textos, outros textos. Pode usar, agora vocês vão ter que referenciar e colocar lá na referência bibliográfica de vocês, certo? Lembrem que a dissertação eu pedi que tivesse no mínimo 2 páginas, né? Com um tema desse complexo, não tem como você fazer no mínimo de 2 páginas. Então, no mínimo 2 páginas. Professor, eu escrevi 10, melhor ainda. Mas no mínimo 2 páginas, certo? Então, eu fiz aqui uns apontamentos, uns comentários. Então, não se preocupem de eu estar olhando um pouquinho para cá, para o lado, né? No caso, o lado de esquerdo meu e direito de vocês que estão vendo. Então, vamos lá. O texto que a gente vai iniciar falando é o texto 2. O texto 2 é as concepções de gramática e sua prática em sala de aula, da professora Thalita Fernandes Clemente, certo? Eu queria lembrar para vocês que os textos em si, eles não vão focar de forma direcionada sobre o tema que eu coloquei, não, né? O texto que eu coloquei é sobre o domínio. Não, ele está falando sobre esse tema dentro do texto, ele vai dar subsídios para a opinião de vocês. Vocês têm que ter uma opinião formada sobre isso como educadores. E essa opinião vai ser usada no texto. O texto não só fala da língua culta, ele fala de outros temas também. Então vocês vão pensar, tá aí o trabalho, certo? Do educando de nível superior. Ele vai ter que pensar, vai ter que fazer uma asepsia, vai ter que fazer vamos dizer assim, uma mensuração do que é importante para o seu tema. Tem coisas dentro do texto, tem pontos dentro do texto que realmente não tem nada a ver com o tema, mas tem pontos muito importantes que vão servir de subsídios para o tema de vocês. Então, tá aí a grande ponto do trabalho. Pensar dos dois textos elementos corroborativos que confirmam, né, a opinião de vocês. Está aí a grande sacada dessa atividade, certo? É isso um dos pontos que eu vou analisar de vocês. A linguagem não é apenas uma matéria da escola, entre outras, mas um dos fatores decisivos para o desenvolvimento integral do indivíduo e seguramente do cidadão.
é um dos pontos importantes desse texto, né? Que ela vai colocar não a língua culta apenas como só ela de importante dentro dessa parte da comunicação. Ela vai colocar outras variações linguísticas, né, também como importantes dentro dessa perspectiva. O professor estabelece a norma padrão como único uso aceitável no meio escolar, além de reforçar que fora da escola também devemos preferi-lo, ferindo assim os conhecimentos anteriores dos alunos, bem como seu livre-arbítrio linguístico. É bem importante isso aí, porque é a ideia principal desse texto, né? Que ele coloca a questão da língua culta, que não somente existe essa variação da língua culta, existem diversos tipos de variações, né? A linguagem hoje que a gente usa nas redes sociais, né? A linguagem que a gente usa na nossa família, a linguagem que a gente usa, por exemplo, um trabalhador de uma Chili Beans, por exemplo, que é uma loja bem mais descolada. Então, não é só a língua padrão, como antigamente e outros, os linguistas, né, eles querem colocar. Nós temos outras variações linguísticas importantes, certo? Nesse aspecto. Então, a língua materna como disciplina escolar tem a missão de dar ao usuário condições de falar e ouvir, e ser compreendido e compreender, mesmo que haja oposições entre os falares. É isso que eu acabei de falar. Hoje, no século XXI, né, não é somente estar na frente quem tem o domínio da língua culta, da norma padrão. Está na frente aquele que sabe se comunicar bem nos diversos âmbitos da sociedade. Desde o interior mais longínquo até apresentando um TCC, um trabalho de conclusão de curso. Então, nós, educadores, principalmente nós que estamos em sala de aulas, que estamos lidando com a clientela cada vez mais heterogênea, diversa, nós temos que saber nos comunicar cada vez mais de forma diferente e com os diversos tipos de variações que estão dentro da nossa sala de aula. É isso o grande ponto desse texto. Se quisermos que nossos alunos produzam melhores textos, devemos trabalhar para que eles sejam capazes de expor suas ideias de modo cada vez mais claro, coeso e coerente. Aí ele já entra na questão da prática pedagógica, né? Então, como é que os alunos vão aprender a falar em público se ele não faz um seminário dentro da sala de aula? Como é que o aluno vai aprender a expor suas ideias se dentro da sala de aula ele não é ouvido num debate, por exemplo? Então, o professor de língua portuguesa e os professores pedagogos que dão essa matéria, essa disciplina, né, esse componente curricular, usando uma nomenclatura atual, eles têm que entender que eles têm que usar métodos que possam desenvolver as diversas competências dos seus alunos. Isso é muito importante. Aí ele coloca, o que é essa gramática normativa? É a responsável por ditar as regras do falar e do bem escrever. Essa gramática tem um poder legislador sobre a língua, uma vez que prescreve ao falante o uso da norma culta. Mas aí a pergunta, só essa é importante? As outras formas de se comunicar hoje que nós utilizamos, por exemplo, um dono de bar hoje, no meio da pandemia, que usa o seu delivery, qual é a forma como ele se comunica na rede social? Uma postagem no Facebook, qual a forma de se comunicar? Então hoje nós temos que ter, vamos dizer assim, a sabedoria de sabermos utilizar os diversos tipos, né, de variação dessa língua que nós utilizamos, né? É como o próprio Travaglia fala, nós temos de ser poliglotas da nossa própria língua. Aí coloca aqui,
O ensino da gramática escolar, da normativa, essa que a gente acabou de falar, é válido como ensino de uma modalidade adquirida, que vem se juntar às que a gente já adquire desde em casa. Então, ela não pode se opor, ela tem que se aglutinar. Tem que ser mais uma roupa, lembra que eu falava em sala de aula? Mais uma roupa que a gente usa. Mais uma roupa que eu vou usar para determinado tipo de ambiente. É mesmo assim a nossa linguagem. Então, cada vez mais, prestar atenção nisso. Não é somente uma norma padrão que deve ser valorizada, mas sim todas as variações dessa língua que nós temos. É tal a ênfase na disciplina, né, que já mereceu uma carga horária especial. Tem escolas que têm a disciplina de gramática separadas das aulas de redação e de literatura. É um grande erro. Porque a própria Magda Soares fala sobre isso, e Emília Ferreiro, você tem que aprender a língua portuguesa dentro de um contexto. Você tem que aprender a ler, a escrever, a interpretar dentro de um contexto pré-estabelecido. Você não pode aprender com as palavras soltas. Então, tem que ser dentro de um contexto, de uma situação, dentro de uma situação real do aluno. Um professor, pedagogo, num seminário, dando aula, debatendo, aprendendo. Certo? Então, não ensinar a gramática para os nossos alunos de forma solta, de forma compartimentada. Porque nós não nos comunicamos assim. Nós nos comunicamos de forma contextualizada. Certo, gente? Não podemos priorizar a norma culta. Nós temos que ampliar o leque de possibilidades do uso da língua. Então é o que ela vem batendo sempre, a autora, nessa tecla da norma padrão ser mais uma variação dessa língua. Não ser a variação, não ser a única. E esse ponto importante, gente, né? Para mim, que sou professor do ensino básico, fundamental 2, e já dei aula na educação de jovens e adultos, a linguagem que a gente utiliza é totalmente diferente. As palavras diferentes, contextos diferentes. A mesma aula que eu dou no ensino fundamental 2, no 6º ano, não pode ser a aula que eu dou no 6º ano de EJA. Então essa linguagem tem que ser variada e nós temos que respeitar isso. Entender. É muito importante o professor entender isso. Que é importante ter esse respeito, essa variedade. Quantos, por exemplo, variações linguísticas tem no nosso estado, por exemplo? Dos interiores, da capital. Imensas, né, gente? Não se deve buscar os erros da gramática apenas, mas sim a competência dentro da prática da produção textual. Não é que aquela linguagem talvez esteja errada, ela está inadequada naquele momento. Então, para não chegar a tolher o nosso aluno, para que ele não se sinta, né, excluído de certa forma, que é o que acontece hoje nas nossas escolas, né? Aqueles alunos que têm mais dificuldade, muitas vezes vêm do ensino bem deficitário, se sentem excluídos dentro daquele sistema, né, de obrigação, de oposição, né, desse padrão que a gente coloca. Então, esse é o ponto fundamental do texto 2. Né? Não usar apenas a norma padrão da língua portuguesa, como a única variação da língua importante a se aprender, certo? Já indo para o terceiro texto, a variação linguística e
preconceito linguístico no âmbito escolar. O texto é de Samuel Santos, Joyce Lima Santana e André Luiz Ferreira Santana. Eu estou dando aqui os principais pontos porque é importante que vocês leiam o texto e também tenham a compreensão de vocês, né? Aqui vocês não vão pegar o que eu estou falando e de certa forma copiar e colar no trabalho de vocês. Vocês têm que aprender o que eu estou falando, aprender o que o texto está falando e também emitir a opinião de vocês como produtores de conhecimento, como autônomos que vocês são. É importante isso também, né? Não só Ctrl+C, Ctrl+V, que aí vocês não vão estar produzindo conhecimento nenhum, certo? A sociolinguística, que é essa área que estuda a língua dentro da sociedade, tem como objeto de estudo a variação. Assim sendo, a mesma trabalha com a língua em seu sentido real, tendo como enfoque os fatores internos e externos da língua. A variação é reconhecida como existindo dentro do sistema linguístico. Então é algo que hoje é objeto de estudo nos diversos âmbitos, dentro da academia, da produção acadêmica, das universidades, né? A sociolinguística é uma das áreas da linguística, né? Que hoje você vê, né, acadêmicos indo nos diversos âmbitos, né, das regiões, tentando estudar as variações da língua portuguesa, né? Aquela linguagem utilizada, por exemplo, no interior de São Paulo, lá no Rio Grande do Sul, cada uma com a sua característica e com a sua peculiaridade diferente. A variação é estável, consiste em diferenças que caracterizam-se por grupo social, cidade, região, né? Isso é muito importante, gente, né? Quando a gente vai estudar, por exemplo, ou ensinar, né? E a gente vê, né, a diferença, por exemplo, eu que já trabalhei, por exemplo, muito tempo na rua fiscalizando obras e assim por diante, a gente se deparava com bairros diferentes, tipos de linguagens diferentes, né? Quando ia para a periferia era um tipo de linguagem que a gente tinha que utilizar, e quando ia para a cidade, né? Agora nós temos que entender, por ser da periferia de uma sociedade menos abastada, é menos rico essa linguagem? Não. Ela é tão rica quanto a da população mais abastada. Isso que é importante. Então o que é essa variação linguística? É cada uma das modalidades em que a língua se apresenta. É importante enfatizar que, do ponto de vista linguístico, não há variedade melhor, mais bonita e mais certa do que a outra. Então, a linguagem que a gente usa no Nordeste é totalmente do Sudeste, do Sul e assim por diante. E dentro mesmo das regiões há as variações, né? Dentro da variação. Mas não é por isso que a linguagem que eles utilizam é mais importante ou mais rica do que a nossa, né? E tem uma história mais rica do que a nossa. Então, a todas na mesma equidade. A língua padrão é inadequada, já que, para a sociolinguística, uma língua pressupõe falantes reais em uso efetivo da língua. Enquanto a norma padrão é uma abstração, ou seja, um modelo de língua idealizado que não existe na realidade. Então, na verdade, ele coloca aqui a visão da sociolinguística sobre a questão que não existe padrões na língua, né? A gente coloca ali como essa norma culta, né? Essa língua culta como o ideal, mas que a gente nunca consegue chegar àquele ideal, aquele falante ideal da língua portuguesa, né? Sempre, principalmente na oralidade, é bem difícil a gente chegar ao ponto de sempre falar, vamos dizer assim, entre aspas, corretamente a língua culta. A gente sempre deixa uma concordância, um plural aí fora desse padrão, né? Então, por isso que é algo idealizado, algo utópico, né? Que o texto coloca. E, por fim, ele coloca a questão do preconceito linguístico, que eu já vinha falando do texto 2 e agora deu uma ênfase muito grande agora no texto 3,
Qual que é esse preconceito? É o professor apenas colocar como língua é importante a ser estudada a norma culta. Não levar em consideração as outras linguagens. Por exemplo, aqui no município que eu moro, de Extremóis, nós temos descendentes indígenas. Por que não é importante também estudar essa língua? Né? Por que não é importante também estudar algumas palavras de origem negra, os africanos? Por que não é importante utilizar hoje a questão do inglês, já que nós estamos, e é o ponto que eu vou colocar mais na frente, na globalização? Aí, estamos interligados agora, tendo aula através desse mecanismo da globalização. Então, é importante o professor ter esse olhar amplo, diverso, não fechado. Né? A questão da chave-resposta que a gente tinha. Né? Não pode ser aquele professor que está com aquela chave-resposta e fora daquilo ali, nada está correto. Então, temos que ter esse olhar diverso dentro de sala de aula. Qualquer língua existente está em uma plena mudança com o passar do tempo. É com ela vai surgindo novas formas de se comunicar. Mesmo assim, fica restrito um vocabulário que é posto como único coerente para o pleno uso da linguagem. Nós temos esse preconceito aí com diversos, né? Às vezes, por uma pessoa não se comunicar bem usando a norma culta, né? Ela é... eu vou usar fulano, não sabe nem... É assim que coloca, né? Sabe nem falar direito, eu vou ficar ouvindo essa pessoa? Aí está o preconceito linguístico, né? Às vezes a sabedoria empírica, ela é tão ou mais importante do que a sabedoria, né? É igual, né? A sabedoria também científica, gente, né? Está aí nosso patrimônio cultural para dizer, né? O patrimônio da nossa cultura é aprendido como? De geração em geração. A língua é aprendida como? Também de geração em geração, e a gente aprende novos leques aonde? Na escola. Primeiro passo é informar os alunos que não existe falar certo, mas sim as várias situações em que irão adequar a sua linguagem a ser utilizada. Essas demonstrações na prática podem ser exercidas com apresentações de momentos diversos do nosso dia a dia. Desse modo, os alunos irão apropriar-se da linguagem a cada situação apresentada. Fazer debates, seminários, ouvir os alunos. Às vezes os alunos têm ideias muito interessantes que a gente esquece de ouvir. E às vezes Paulo Freire já dizia, você tem que exprimir a sua autoridade, não o autoritarismo. Então você, às vezes, ouvir um aluno, uma sugestão, não quer dizer que você está perdendo a autoridade dentro de sala de aula, não. Então, dá essa amplitude para a sua prática, né? A realidade. Você tem que preparar o aluno para o mercado de trabalho, para lá fora. Para saber se comunicar lá fora. Cada vez mais você vê hoje o grande número de ofertas de empregos que não são. Claro, hoje nós estamos vivendo uma pandemia, né, que o desemprego é latente, mas você vê, há pouco tempo atrás, ofertas de emprego em que as pessoas não conseguem se encaixar dentro daquele perfil porque elas não sabem se comunicar. Elas não sabem exprimir. Elas não sabem perguntar. Lembra que eu falava em sala de aula? Elas não sabem perguntar. Elas não sabem se posicionar. Elas sabem apenas o quê? Executar. E nós estamos precisando de pessoas que perguntem, que questionem, que saibam se comunicar não só num ambiente bem, mas nos diversos. A globalização é importante. Hoje nós estamos vendo aí a importância dessa globalização aqui, né? Nessa aula que eu estou passando para vocês. Estou aqui longe, o quê? De São Bento, mais de 200 quilômetros de distância de vocês, e vocês estão aí podendo me ver e assistir a minha aula. Por que não usar essa globalização para chamar a atenção dos nossos alunos? Por que não trazer elementos da vida desse aluno
para dentro da sala de aula, não só da língua culta, mas também da língua coloquial. Elementos que nos aproximam dos nossos alunos. Saber o que os nossos alunos pensam é muito importante. Agora é preciso também ter cuidado. O que a gente também vê é um movimento de relativização da língua culta. A língua culta, ou a norma padrão, ela não é importante. Ela é muito importante, assim como as outras. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Que também há professores, né? Desculpa aí que começou a chover agora. Tem professores que relativizam a importância da língua culta. Vou fechar aqui a janela, aqui para não atrapalhar o som. Relativizam esse uso da língua culta, né? Da norma padrão. Ah, não é importante. Ela é importante, assim como as outras variações linguísticas. Certo? O mercado de trabalho hoje exige um profissional multifacetado. Gente, ainda mais hoje, devido a essa pandemia, né? Vai cada vez mais estar complicada a questão de emprego, né? Então, cada vez mais é preciso saber se comunicar. Saber se comunicar, saber se posicionar, saber entrar e sair dos diversos tipos de ambientes é cada vez mais importante. Então, vejam formas dentro da sala de aula de vocês de trazer essa realidade para o alunado de vocês. A especialização não vale mais, mas sim entender os diversos tipos de saberes. Olha como é rico, né? Um grande filósofo da pós-modernidade, Zygmunt Bauman, fala sobre isso, que hoje o profissional ele tem que entender os diversos âmbitos e cenários do seu trabalho. Então, aquele professor de língua portuguesa que só sabe da gramática, vai estar complicado dentro do mercado de trabalho. Ele tem que ser bom na gramática, ele tem que ser bom em redação, tem que ser bom em literatura e nos diversos âmbitos do próprio trabalho dele. Isso é uma exigência do atual mercado de trabalho. A mutação da língua. A língua, como é algo cultural, ela está em constante mudança. Nós estamos aí na era da internet. Nós temos, como professores, acompanhar essa era. E hoje, mais do que nunca, nós estamos tendo que acompanhar. Nós temos que, hoje, aprender com o barco andando, né? Obrigados a aprender a gravar um vídeo, né? A dar aulas online. Algo que se acelerou. Já vinha sendo bem importante, devido aos cursos EAD, como o de vocês, mas agora se tornou obrigação nossa. A tecnologia não pode ser o fim do nosso trabalho, mas pode ser o meio. Tá aí vocês, lendo os textos que a gente enviou via tecnologia, acessando os textos via internet. Então, tudo isso através dessa mudança e dessa modernidade que a gente tem hoje, né? Saber se socializar nos diversos ambientes, da oralidade à internet. Saber se comunicar com os pais. Muitas vezes a gente peca nessa questão da falta de comunicação, da falta de exposição de ideias. Que isso a gente teve um déficit lá na nossa formação no ensino básico, né? O professor de língua portuguesa de todas as disciplinas deve proporcionar diversas situações de prática dessas variações linguísticas para os seus alunos. Que às vezes fica lá a carga no coitado professor de português, né? Para quem trabalha no ensino fundamental 2 ou no médio, né? E às vezes a gente tem aquela visão que só redação, dissertação, eu vou trabalhar na disciplina de língua portuguesa.
todas as disciplinas. Hoje a própria BNCC fala da questão da interdisciplinaridade. Eu posso trabalhar um tema dentro de português que pode ser dentro da disciplina de ciências, de história, de geografia e assim por diante. Lembram da questão compartimentada de aprender a língua? Aqui no Brasil a gente aprende de forma compartimentada. O que existe no Brasil não é uma interdisciplinaridade, infelizmente. É uma multidisciplinaridade, né? O professor de português chega, entra com o assunto, aí vem o de matemática com outro assunto totalmente diferente, aí vem o de ciências também com outro assunto totalmente diferente dos outros dois que já passaram. O quanto a gente dificulta também a aprendizagem do nosso aluno. Para vocês que são professores do Fundamental 1 e professores do ensino infantil, comece a aplicar realmente a interdisciplinaridade na prática. Esse assunto da pandemia, por exemplo, né? É um assunto importante que vocês podem trabalhar. Ciências, a história. Que outras pandemias tiveram no mundo? Geografia. Em que continentes essa pandemia está tão, né, forte? Quais continentes? A matemática, os números. Quantos já se infectaram, quantos morreram? Veja só, quanto um assunto a gente pode utilizar e trabalhar práticas textuais diferentes nas diversas disciplinas diferentes. Vamos usar a nossa criatividade e vamos usar um pouquinho o que a gente lê, né? O que eu vejo muito, infelizmente, dentro da academia, professor, olha, isso aqui que a gente está aprendendo aqui, ó, isso aqui nada a gente vai levar lá para a sala de aula, porque a sala de aula é diferente. Gente, tá aí a BNCC. O que mais ela fala é sobre interdisciplinaridade. O que mais ela fala hoje é metodologias ativas. É isso aqui que a gente está fazendo. Vocês pesquisando, vocês produzindo o conhecimento de vocês. A autonomia, a independência do aluno. Usar a realidade do aluno dentro da sala de aula. Como é que o que a gente lê não é prática na sala de aula? Ou a gente não entende o que a gente está lendo, ou a gente não quer aplicar o que nós temos em sala de aula. Então, é preciso que nós, como educadores, proporcionamos isso para nossos alunos. Porque chega o aluno lá para fazer uma entrevista de emprego, o aluno não sabe responder uma pergunta. Chega o aluno lá para fazer uma dissertação, ou uma redação, uma carta num concurso, ele não consegue fazer. Então são competências que da realidade, que nós temos que levar para o dia a dia. Chega um debate dentro do escritório em que o chefe quer ouvir a opinião dos seus subordinados e o nosso aluno não consegue exprimir a opinião. E perde o emprego. Fulano não dá a opinião dele. É calado, não é proativo. Porque ele não aprendeu a ser. Então é importante que nós fornecemos a esse aluno essa prática. Gente, eu espero que eu tenha ajudado um pouco a vocês. Usem esse subsídio, usem essas informações para que vocês possam escrever. É importante saber, entender a norma padrão? Ou ela é tão importante quanto as outras? Concordem ou discordem? Usando argumentos científicos. Certo, gente? Então, um abraço em todos, um beijo e lembrem, fiquem em casa, estudando, produzindo, porque o futuro do nosso país, cada vez mais, ele vai estar impregnado com a educação. Cada vez mais, nós que trabalhamos no chão da sala de aula, vamos ser importantes. Cada vez mais, já estão vendo, né? Que nós somos importantes. Então, um beijo e até a próxima.